qualquer. Tá na vinheta? Pode ir, Eric. Olá, boa noite, companheiros e companheiras. Este é mais um Tição, programa de Preto. Estamos aqui nesta quinta-feira, né, 23 de setembro de 2021, para o programa Tição número 141. O programa que começou há pouco tempo, né? A gente já lembra do número 1, e já estamos aqui em mais de uma centena de programas, a caminho do centésimo programa, né? É isso aí, mais um programa aqui da Causa Operária TV. Gostaria de agradecer a vocês que estão aqui acompanhando, né, e assistindo o nosso programa e assistindo a nossa TV, e pedir imediatamente que você compartilhe o link do programa, né, curta o nosso canal, se inscreva no canal, né, no canal do Tição, para ficar por dentro de todas os nossos vlogs, nossos programas aqui, todos os vlogs que a gente faz, inclusive sobre história e sobre outros temas, né, outras polêmicas. Tem o podcast também, que a gente está inaugurando, o podcast do São, que vai ser publicado a primeira edição nas próximas horas, né? Então, é importante você curtir o nosso canal. E também você pode se tornar membro, ainda mais importante você se tornar membro do canal Causa Operária, né? O canal aqui da Causa Operária TV, que você pode contribuir materialmente, né? É essencial essa contribuição, visto todos os ataques que a imprensa de esquerda, né? Tem a imprensa progressista, tem a esquerda, ou tem a imprensa partidária, principalmente, como a nossa, revolucionária, independente, e está sendo diretamente aí ameaçada por propostas aí dos democratas, né? Os companheiros vêm acompanhando aí que há várias proposições aí de caçar a monetização dos canais políticos na internet, né? Principalmente aqui no YouTube. Então, é fundamental que vocês possam se tornar membro do canal por apenas R$ 7,99. Você tem o primeiro nível de membro e pode contribuir mais, se você puder, para que a gente possa ter uma estrutura melhor, né, e melhorar a nossa programação e expandir toda a nossa visualização. Outra coisa fundamental também, gostaria já aqui de falar, de pedir para você, pedir para a produção, se tiver a imagem aí, vou anunciar aqui duas vezes, a nossa revista João Cândido, edição número 15, né? Nós estamos aí lançando a edição número 15 da revista João Cândido, pedir para você poder adquirir, né, contribuir. Existem matérias especiais nessa revista, muito interessante, fundamental para a organização do povo negro, para esclarecimento de diversas polêmicas aí, né? Vários pontos polêmicos, como alguns que vimos tratando aqui no programa, que discutimos também na reunião do coletivo aos sábados, às 16 horas, e viram matérias especiais para a revista, por exemplo, João Cândido. Então, você pode adquirir. Aqui na descrição do vídeo tem o link, né, para você adquirir. Você basta fazer um Pix de R$ 20 aí, mais o frete para joãocândido.pco@gmail.com, e a gente envia para você pelos correios para sua casa. Tá bom? Eu sou Eric Menezes, falo daqui de Salvador. Estou acompanhado do companheiro Caio Túlio, falando diretamente de São Paulo. Tudo bem, Caio? Tudo bem? Boa noite, Eric, boa noite aos companheiros da Causa Operária TV, que acompanham aqui o Tição, e vamos para mais um notícias, né? E também a polêmica do dia, que é fundamental. Exatamente.
Os demais companheiros do programa hoje estão em outras atividades partidárias e não vão poder participar hoje aqui. Estamos participando, fazendo uma mobilização intensa para o ato do dia 2 de outubro, organizando plenárias e discussões para levar mais pessoas aos atos, né? Então, vamos nós aqui. Primeiro ponto da nossa pauta tradicional já é o ponto de história, né? A gente sempre traz isso aqui para trazer boas referências para os nossos espectadores, nossos companheiros. E primeiro ponto da pauta, ou primeiro ponto de história aqui seria, vamos falar aqui da 22 de setembro de 1889. Foi a data aí de criação da Guarda Negra, formada por ex-escravos, né, que tinha como objetivo, curioso até, né, defender a princesa Isabel, né, a Dona Isabel, como era chamada à época. Claro que toda a história dessa Guarda Negra, né, há também controvérsias, né, há historiadores que divergem da concepção dela, mas a gente vai colocar uma das teses aqui, né, sobre a criação dela, para que servia e tudo mais. Então, uma delas é que foi criada por José do Patrocínio, né, uma das principais figuras aí no movimento abolicionista, e ela teria sido criada em 22 de setembro de 1889, né, para tanto defender, para garantir que vamos dizer assim, os negros que estavam recém-libertos, né, vamos dizer assim, com a Lei Áurea, tivessem o seu direito de liberdade, garantir isso, mas também defender aí a que seria a figura, né, da monarquia aí do Brasil, que garantiu isso, que seria a princesa Isabel. A gente sabe que a história no movimento negro contesta isso aí, a gente também contesta, porque foi uma luta intensa, né? Não foi não foi nenhum presente dado pela monarquia nem pela princesa Isabel, mas é interessante, a gente traz aqui, 22 de setembro de 1889, data de criação da Guarda Negra, formada por ex-escravos, e tinha essa função. Ela não durou muito, já em novembro, né, com a proclamação da República, ela foi dissolvida com a criação de outras instituições armadas. Ela foi proibida, né, até porque os negros utilizavam a capoeira também, que já foi criminalizada, etc., né? Mas é isso. Outra data para a gente lembrar aqui, também no dia 22, né, 22 de setembro de 1976, há 45 anos, nascia no Rio de Janeiro o atacante da seleção brasileira e de vários times importantes aí, Ronaldo Luiz Nazário, o famoso Ronaldinho, né? Muita gente viveu essa época aí, quando ele era o maior jogador do mundo, né? Principalmente nos anos 90 aí, e ele surgiu aí no Bom Sucesso, né? Se eu não me engano, no Rio de Janeiro, passou pelo Cruzeiro, foi para a Europa, PSV, Internacional, Barcelona, né? Ganhou o prêmio de melhor do mundo, é tido como um dos maiores jogadores da história até hoje, um dos maiores artilheiros da seleção brasileira, e ontem, né, 22 de setembro, ele completou aí 45 anos. Tá aí a nossa lembrança ao Ronaldo Fenômeno, né? Outro nome que ele ficou conhecido, e um dos grandes craques aí da seleção brasileira e do futebol, o futebol arte também, né? Por que não? O Ronaldo aí que tem gols aí que mostram toda a capacidade do futebol do atacante brasileiro, né? Outra data para a gente lembrar aqui, dia 23 de setembro de 1898, há exatos 123 anos, nascia aí no Rio de Janeiro, compositor, ritmista e pintor Heitor dos Prazeres, né? Ele que foi autor de sucessos aí na música, né? No samba, como Gosto que me enrosco, Mulher de Malandro e Pierrot Apaixonado. Essa é muito conhecida, né? Muita gente regravou essa música aí e fez muito sucesso em décadas posteriores.
ele que foi também um dos principais sambistas aí na criação das primeiras escolas de samba, né, no Rio de Janeiro, e também na própria consolidação do estilo, né, no começo do século passado. Tá aí, Heitor dos Prazeres, as obras aí que a gente mostrou deles, né, também são bastante conhecidas, né, entre o meio artístico, também de samba, do Rio de Janeiro, né. E outra data para a gente lembrar, dia 26 de setembro, daqui a 3 dias, completa-se aí 140 anos da fundação do Clube Abolicionista Sociedade Nova Emancipadora, que ocorreu no Recife em 1881, né? Uma sociedade que tinha um caráter integrava o movimento abolicionista, né? E interessante que essa sociedade ela visava recolher fundos, né? Para garantir a alforria de escravos, né? Pelo que os escravos pudessem comprar sua própria alforria. Tanto eles, vamos dizer assim, depositavam seus fundos, né, fundos dos resultados seu próprio trabalho, como essa sociedade juntava fundos vindo de outros escravos e de outras pessoas para ir pouco a pouco libertando os escravos, né? É interessante que sociedades como essa, né, e com outros de outro caráter também surgiram, né, mostrando a amplitude do movimento abolicionista, né? Houve toda uma ampla mobilização, né? Tanto principalmente do, do negro, né, escravo, mas também de toda a sociedade, né? Você teve, a gente já falou aqui, Luiz Gama, o movimento dos Caifases, tudo mais, e também houve muitas sociedades abolicionistas, né, que agiam de diversas formas. Nosso ponto de história é isso. Quer comentar algum ponto, Caio? Você falou da Guarda Negra, né, que é interessante, que eu já ouvi, né, que a Guarda Negra ela foi formada justamente porque os negros, né, eles tinham receio de que os escravocratas eles revogassem, né, a Lei Áurea, porque os escravocratas em geral eles passaram aí por incrível que pareça, eles abandonaram, né, a monarquia, passaram para o Partido Republicano, ficou mais conservador. Então tinha isso, né? Os negros eles tinham receio de que o pessoal fosse revogar a Lei Áurea. Por isso que tinha essa identificação com a monarquia, né? Que finalmente foi a monarquia que acabou cedendo e os escravocratas eles que não queriam ceder, né? E muitos deles se vincularam à República, né? E depois a República foi bem persecutória com os negros, inclusive. Exatamente. Criando, intensificando a repressão, né? Como a gente falou aqui. Vamos dizer assim, intensificando a punição aí, a capoeira, né? E a organização, as organizações negras que existiam na época, né? Que lutaram pela abolição. Bom, a gente tem agora o tema, vou trazer algumas notícias aqui na semana, né? Nesta semana, o companheiro Caio puder trazer para a gente aí um pouco do que aconteceu aí na luta do movimento negro aí. Sim. Primeiro eu vou dar uma notícia aqui importante, que nós vamos lançar em breve, então vou pedir para os companheiros todos que estão assistindo e os que vierem assistir depois, avisá-los e pedir para que aguardem que o Coletivo de Negros realizou uma entrevista importante essa semana, né, recente, com um militante dos Panteras Negras, né, o ex-militante dos Panteras Negras e do Exército de Libertação Negra, o Jalil Abdul Mutanquim, né? Ele foi um militante importante, ele foi preso, inclusive em 1971, acusado de assassinato de policiais, né? E ele passou 22 anos preso e foi liberto, né? Um preso político, evidentemente, e foi liberto recentemente, após todo esse tempo na prisão. E ele tem toda uma consideração sobre o movimento negro nos Estados Unidos,
antigo e recente também, né, que ele acompanhou mesmo preso, e tem posições muito importantes. Então, o Coletivo de Negros fez uma entrevista com ele, e a entrevista está aí para ser lançada. Aguardem, nós vamos publicar, vamos avisar todo mundo quando a entrevista estiver pronta para ser lançada. Então, avisar os companheiros aí, para ficar na expectativa que logo mais nós vamos ter essa entrevista com um militante dos Panteras Negras, né? Ex-militante, e uma pessoa que tem uma posição política muito, muito lúcida, inclusive, nesse momento, né? Bom, e direto para as notícias, primeiro eu vou destacar aqui uma notícia curiosa, que o Carrefour, e inclusive tem a ver com identitarismo, né? A gente criticou aqui muito na época. Porque o Carrefour, vejam só, ele passou de ser um mercado, né? Uma empresa de assassina da população negra. A gente lembra do caso do João Alberto lá no Rio Grande do Sul, que foi massacrado pelos seguranças do Carrefour, né? Mas agora, vejam só, o Carrefour virou uma empresa que privilegia os negros, uma empresa identitária. O Carrefour acaba de contratar aí um novo líder, né, um novo gerente da área de segurança, que é uma pessoa negra, né? E ele vai gerir agora a segurança no Carrefour. O Carrefour, inclusive, ele contratou, né, todo um conjunto de pessoas e fez um comitê, né, inclusive com pessoas famosas aí do movimento negro, para se redimir, né, vamos dizer, entre aspas, desse crime que eles cometeram, e que é uma realidade em todos os mercados do país. A gente vê isso daí, a gente, inclusive, já deu várias notícias aqui desse tipo de massacre em mercados que acontecem, né? Porque é uma expressão da opressão do negro, do racismo, né, da posição que o negro ocupa na sociedade. Então, o Carrefour, ele agora colocou uma pessoa negra e disse que tomou uma série de medidas contra, né, o racismo, inclusive com formação do pessoal. Segundo o Carrefour, toda a rede de segurança que era terceirizada não será terceirizada, segundo eles, né? Eles estão fazendo uma série de projetos nesse sentido, e agora o diretor, né, da área de segurança é uma pessoa negra, né? Seguindo um pouco da política identitária. Quer dizer, para enganar a população e criar aí um mundo de faz de conta, né? Porque no final esse tipo de medida só serve para isso. Não que nós sejamos contra que uma empresa qualquer tome medidas para conter o racismo, mas o fato é que não se trata disso, né? Se trata de uma política para camuflar, né? Para enganar, ou como se dizia na época da escravidão, quando se aprovou leis, né, contra a escravidão, para inglês ver, né, como se dizia na época. Então isso daqui se liga a uma outra questão que nós vamos comentar mais para frente, que é a questão lá do conselho editorial do jornal golpista Folha de São Paulo, mas vai ficar mais para frente para a gente comentar isso daqui. Então, toda a imprensa capitalista, eles estão colocando aqui, saudando essas medidas extraordinárias aqui do Carrefour, como um modelo, né? O Carrefour, então, seria um modelo aí de empresa que aceita a diversidade, né? O Carrefour se colocou aí com termos de ajustamento de conduta com ONGs, por exemplo, como Educafro e Centro Santo Dias de Direitos Humanos, quer dizer, se comprometendo aí com um plano antirracista. Segundo eles, estão promovendo esses cursos, né? E contratando seguranças negros. Segundo eles pretendem aí contratar a maioria de seguranças negros. Não se colocou, no entanto, nas matérias, o problema salarial, né, dos negros. Será que esses seguranças negros aí vão ganhar mais, vão ter melhores condições de trabalho? Ou eles só vão ser seguranças negros e vão ganhar menos ainda do que os terceirizados?
teria que ficar aí uma dúvida, né, para o Carrefour esclarecer, já que ele é tão diverso assim, né, tão a favor dos oprimidos, para ele explicar para a gente como é que vai ser o plano de remuneração. Mas tá aí, a imprensa, uma coisa que é importante destacar é que a imprensa capitalista faz a maior campanha disso, né, mostrando assim como um verdadeiro modelo de empresa para frente, né, de uma empresa moderna, né, que está aí antenada com o mais moderno que existe na gestão, que é a luta antirracista. Então vamos ver que isso vai se conectar depois, inclusive com a política atual no país, na luta aí entre a Frente Ampla e o Bolsonaro e tudo mais. Bom, mas passando desse caso, né, dessa notícia, vou colocar uma outra notícia, que é meio que o contraponto, né, desse daqui, que parece até que o racismo e a opressão racial do negro no Brasil não existe mais, porque, veja só, as empresas estão contratando os negros e tudo mais, mas não é fato. Uma delegada, Ana Paula Barroso, alega que foi vítima aí, de racismo, que ela é negra, né? Num shopping em Fortaleza, no Ceará, numa loja da Zara. Essa Zara é uma empresa conhecida, inclusive já foi denunciada por até trabalho escravo e coisas do tipo, né? Tem uma série de denúncias nesse sentido, mas é uma empresa de grife, vamos dizer assim, e a delegada disse que foi entrar na loja como uma consumidora normal, e, no entanto, um segurança, veja só, os seguranças, né? Teria que ver, não é só o segurança do Carrefour, teria que ver todos os seguranças de todas as empresas do país inteiro, né? Tem que receber esse treinamento aí do Carrefour. Mas o segurança se dirigiu a ela e impediu ela de entrar na loja. E disse que, por questões de segurança, ela não poderia entrar na loja, né? Ela, como é delegada, foi e voltou lá conseguiu um mandato, né? E voltou lá com um conjunto de policiais civis e entraram na loja e pegaram as câmeras lá de segurança e foi feito um processo. A loja não se pronunciou, pelo menos até o momento que eu tenha visto, sobre o caso. Mas tá um caso de racismo explícito, né? Que envolve aí os seguranças, né? Haja curso de direitos humanos para os seguranças, se for esse o caminho aí que a gente vai adotar. Né, cara? Que se a gente for ver na lógica aí do conhecimento, né, que até a esquerda pede maior preparo, né, para a polícia, maior preparo para os vigilantes. Então, o delegado, ele seria o topo aí da pirâmide, né, do preparo policial, do preparo do agente de segurança pública, né? Mas você vê aí que para essa delegada aí não fez diferença, né? O preparo, o estudo, a formação em direito. Exatamente. Exatamente, né? Bom, e a última notícia, depois disso eu vou dar uma notícia internacional rapidinho. A última notícia aqui é que, nesse mesmo sentido, né, mostrando aí que, de fato, segundo os identitários, o racismo no Brasil está acabando mesmo, e a opressão racial também. Vejam só, a minissérie Malhação, da Globo, da Rede Globo, essa empresa tão diversa, né, tão democrática, entre aspas, vai lançar, né, na nova temporada da minissérie juvenil, né, infanto-juvenil, uma malhação com um elenco de 70% de negros, né? A minissérie vai ficar a cargo aí, o roteiro, né, dos irmãos Eduardo e Marcos Carvalho, que vocês viram aí na imagem. A história, né, vai se passar numa escola pública, a pior escola do país, segundo conta nas fontes,
em que os alunos vão se juntar para salvar a escola de ser fechada. Então, o pessoal está comemorando, né, que agora vai ter 70% de negros numa minissérie, mostrando um pouco que isso aqui é todo um movimento conectado, né? Que você é uma espécie de mascaramento, né, do problema racial no Brasil. Logicamente que não se trata de você ser contra que a população negra, por exemplo, os atores negros tenham chance de também trabalhar na TV. Logicamente que não. Nós achamos que tem que trabalhar, evidentemente, mas não se trata disso, né? Não é que a pessoa está, não é que você está conseguindo um espaço que lhe cabe. Aqui é uma política que a burguesia está se utilizando nesse momento específico. Também tem que destacar isso aí, que é um momento específico, né? Isso aqui pode retroceder muito rapidamente, né? E também não vai mudar a estrutura geral do país, evidentemente, mas é uma forma, né, que a burguesia tem para ela está se conectando aí com a ideologia identitária e, inclusive, tem a ver com a terceira via, na minha opinião, porque todo esse pessoal aí que faz isso, que está adotando essa política, está vinculado à terceira via, à burguesia tradicional. E eles vão usar o identitarismo para convencer a esquerda a apoiar o candidato da direita tradicional, que não é ninguém mais do que João Dória, o identitário agora, né? Que ele passou de Bolsonaro para João o Identitário. É. Então tem isso daqui, eu acho que é uma coisa importante da gente perceber, né? É uma manipulação da questão do negro, não está se abrindo mais espaço para a ascensão do negro, nada disso. É simplesmente uma política demagógica, é uma demagogia total que visa outros fins que não tem nada a ver com o, a, a igualdade, né, entre negros e brancos dentro do país. Então tá aí, mas a minissérie Globo vai fazer essa demagogia e meio que É, mascarar a situação, né? é a mesma Globo, né, cara, que disse que vai transmitir as prévias aí do PSDB, né? Que vai fazer campanha já aí abertamente, descaradamente para João Dória, né? Que você acha? Aí você vê é o plano ideal, né? Você consegue, vamos dizer assim, conquistar um público, né? Conseguir um certo respeito, né, de um público, a falar, a Globo é democrática, a Globo vamos dizer assim, dá espaço a todo público, a todas as pessoas. E essa vai ser um dos motes da campanha, né? Chega de radicalismo, chega de extremos, né? Nem Lula nem Bolsonaro. Vamos para o democrático, identitário, defensor do negro, João Dória. Exatamente, você vê que a burguesia ela se utiliza do identitarismo para essa política, porque é uma necessidade também, né? Porque quem que vai votar no João Dória? Ninguém. Então eles usam isso daí para falar, veja, pelo menos ele defende aqui os oprimidos e etc, né? O que não é verdade, todo mundo sabe que não corresponde à realidade. Bom, companheiros, só a última coisa, bem rapidinho, depois a gente pretende desenvolver mais esses temas internacionais. Eu vou falar só da crise da Etiópia. Bom, a Etiópia, nesse momento, entrou em guerra com uma guerra civil, né, dentro do país, com a região do Tigray, que fica no norte da Etiópia. Essa guerra já dura quase um ano, né? Foi no final de 2020 que começou. O presidente, inclusive, uma coisa um tanto irônica, né? O presidente da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, ele foi o Prêmio Nobel da Paz, né, em 2019, porque ele conduziu os acordos de paz com a Eritreia, que é um país da região, em que a Etiópia estava em guerra. No entanto, agora ele entrou em guerra com os setores da região do Tigray, né, que é
com a Frente de Libertação Popular do Tigray, que é uma organização, é um partido político, né, que já governou a Etiópia, perdeu a eleição para ele, para esse Ali, né, e foram expulsos, foram retirados, né, do governo. Logicamente que a política na Etiópia é extremamente complexa, né, da gente compreender as lutas entre as frações, mas esse grupo tem uma aspiração meio separatista e também lutava contra a Eritreia, e o governo afirmou que o início dos confrontos se deu quando essa frente no Tigray teria feito um ataque a um comando do exército do governo oficial da Etiópia. A Etiópia, o governo oficial da Etiópia atacou a região do Tigray e começou um conflito de grandes proporções, né? Nós já temos aí cerca de 400 mil pessoas em situação de fome no país. É uma crise muito profunda. Já tem milhares de pessoas que migraram, né? Tiveram que migrar da sua região. E há agora, no momento, uma grande comoção por conta da fome que assola agora a região do Tigray e as regiões próximas, que apareceu no mapa ali, a Mara e a Afar, que agora estão se envolvendo no conflito. E o governo ocupou a região, mas não conseguiu permanecer. A frente do Tigray recuperou a capital do Tigray e se espalhou para os estados próximos. O governo, no entanto, fez um cerco e impede a passagem de ajuda humanitária, ao que diz, pelo menos, a imprensa internacional, o que está gerando uma fome gigantesca no país, ou na região, né? Bom, só resumindo um pouco do conflito, os governos, principalmente os Estados Unidos, ameaçaram os dois setores com sanções econômicas para que haja uma solução pacífica. No entanto, nada indica que vai haver uma solução pacífica, pelo menos nos próximos meses. Também a União Africana chamou por uma negociação, mas não foi possível até o momento. Outra coisa também importante e que está envolvida é que o governo da Etiópia, eles estão imbuídos de realizar uma grande tarefa, né, que é a construção da grande barragem do renascimento etíope, que eles chamam, né, que vai ser uma grande barragem que, segundo o governo, vai poder produzir energia para todo o país. No entanto, há uma crise com com o Egito, né, porque o Egito acusa que isso daí vai privar o Egito de parte da sua reserva de água que vem do Nilo. Então está uma situação também extremamente complexa, uma crise internacional, também entre o governo oficial da Etiópia e o Egito, e o Sudão também na região. Então a gente vai acompanhar essa crise, né? Na África, nesse momento, há um grande número de crises, e o nosso programa aqui vai discutir um pouco também desses temas que a gente não conhece muito, né? E nem ouve falar dessa quantidade de crises que tem nos países africanos. Exatamente, que está diretamente, a gente resume, né, a uma intensa atividade do imperialismo, né? Imperialismo europeu, imperialismo norte-americano, como sempre tem uma grande participação nesses conflitos, né? No estímulo de um dos lados, de ambos os lados, de várias forças para, vamos dizer assim, colocar os seus interesses na frente dos interesses do povo do próprio país, né? E por isso que essas situações nunca se resolvem, né? Mas vamos lá. Gostaria de agradecer aqui os companheiros que estão acompanhando, e daqui a pouco a gente dá uma lida nos comentários. Vamos trazer aqui a parte da polêmica, né? A parte principal aqui do nosso programa. Hoje a gente tem o título, né? Por censura ou por direitos? Pelo que luta o negro, né?
E por que que a gente trouxe, por que que a gente trouxe esse tema? É, a gente está trazendo esse tema hoje justamente porque houve um livro, né, para a gente citar aqui um caso, né, o livro ABC da Liberdade, né, que ele teve a sua circulação própria, inclusive por iniciativa da própria editora, né? Esse livro, ABC da Liberdade, a história de Luiz Gama, né, é o subtítulo dele. Ele foi, ele é um livro que infantil, né? Que visava colocar de forma até irônica, né, e lúdica, todo alguns aspectos da vida do próprio Luiz Gama, né? Como é principalmente essa questão, né, de que ele foi ele que nasceu liberto, né? Ele era filho até, né, onde se sabe, de Luísa Marim, com um fidalgo branco, né? E Luísa Marim já era uma negra liberta, então ele nasceu liberto, mas ele foi vendido pelo pai aqui de Salvador para o Rio de Janeiro aos 10 anos de idade e voltou a ser escravo, né? Então ele foi levado, ele e uma outra criança que morava na casa dele, né? Os dois praticamente na mesma idade, nesse navio, né? E uma das partes do livro narra esses acontecimentos, né? Que crianças brincavam no navio negreiro, né? Enquanto iam, vamos dizer assim, para o novo lar, onde seriam escravizados, né? Que é um trecho da história, né? E a editora, ela emitiu uma nota, né, oficial falando, né, entre aspas, assumimos nossa falha no processo de reimpressão do livro, que foi feito automaticamente sem uma releitura interna. E estamos em conversa com os autores para nossa ampla revisão. De toda maneira, como consideramos a crítica correta e oportuna, imediatamente disparamos o processo de recolhimento dos livros do mercado e interrompemos o fornecimento do estoque atual. Esta edição agora está fora do mercado e não voltará a ser comercializada, informou a nota da editora Companhia das Letrinhas, né? O livro chegou a ser comercializado também pela editora Objetiva. E a crítica que a nota cita, né, são aí de determinadas figuras aí, né, do movimento negro, que atacaram o livro de ser racista, né? Exatamente por essas colocações, né? De colocar as crianças em uma situação de escravidão, né? E, segundo eles, reforçar isso, né, para as crianças, né? Como se deveria esconder, né? Ou não deveria se contar a história, né? O autor do livro, né? Aqui, citando um trecho do livro, né? Um trecho do livro que é criticado, fala o seguinte: a viagem pelo mar foi tranquila. Não houve nenhuma tempestade e o navio quase não balançou. Eu, a Getulinha e as outras crianças estavam tristes no começo, mas depois fomos conversando. Daí passamos a brincar de pega-pega, esconde-esconde, escravo de Jó. O que é bem engraçado, porque nós éramos escravos de verdade. E até pulamos corda, ou melhor, corrente. Aí outro trecho aqui, né, que foi criticado também, nem parecia que íamos ser comprados por pessoas brancas e trabalhar de graça para elas até a morte. Mas podia ser a nossa última chance de brincar. Então nós brincamos. Continua aqui na obra, né? Então isso foi criticado, né? Colocado, que é lamentável o posicionamento de um dos autores, né? Que foi mais de um autor,
sugerir as ironias, né, que foi colocada aí. Vocês viram o tom irônico, né, da personagem que narra os fatos, para fazer as crianças sorrir da escravidão, né, ainda de crianças, né, dizendo que é um mau gosto. E é isso, e essas pessoas pediram recolhimento, né. Um dos autores do livro, né, José Roberto Toreiro, comentou que a ironia presente nas frases é uma forma de que o ser humano encontra para lidar com a dor. Aí você tem aqui, né, nos comentários da nota em que foi trazida a resposta de Toreiro, o público continua a não concordar com as justificativas, né? Isso aí é o que está sendo divulgado na imprensa, né? Mas é isso, apresentando aqui a polêmica desse livro, né? Que aí a gente começa a ver o aprofundamento desse movimento que é identitário, né? De cancelamento, né? Aí agora viram como cancelamento de uma obra, né? Porque, entre aspas, ela reforça o racismo, a escravidão, e isso não deveria ser passado para as crianças, né? E isso, basicamente, é o que é um processo de censura, né? Como outros livros já passaram em outros períodos, né? Até pelos nazistas aí que censuraram obras como os livros marxistas, né? Bom, é isso. Queria passar para o companheiro Caio para comentar aí e a gente vai falando deste novo episódio de censura aqui no Brasil, né? Não, eu queria destacar, né, como você falou, é um processo de censura, né, e que se confunde, as pessoas confundem essa censura como uma luta do negro. Quer dizer, o negro ele deveria então lutar para censurar a, as obras ou eliminar, como a gente vê, né, eliminar palavras, né, eliminar aspectos da realidade, como estátuas, por exemplo, né? Da paisagem, melhor dizendo, aspectos da paisagem, como estátuas, etc. Que isso seria a grande luta, né? Você estaria aí ganhando muita coisa com isso. Evidentemente que não, que é uma concepção totalmente não só equivocada, como contra o negro, na verdade, né? Porque o negro não vai ganhar, como a gente colocou no título, né? É por censura ou por direitos que a gente luta? Nós temos que organizar a população negra para lutar por direitos e não para censurar a atividade de ninguém, né? Mesmo porque o livro foi acusado de racismo, né? Não tem racismo nenhum no livro, propriamente, né? Porque racismo seria assim: você considera que o negro, né, ou que um outro grupo social seria, sei lá, inferior em algum aspecto, né? Isso seria tudo que está escrito no livro. Senão nós estamos numa sociedade, por exemplo, a ditadura fazia isso daí, mas a ditadura tinha uma determinada moralidade, né? Então, se você não seguisse aquela moralidade, você estava excluído, não podia publicar aquilo. O identitário, ele tem a mesma mentalidade. Ele considera que a moralidade dele é de tal maneira que você tem que seguir. Se você não seguir aquilo ali, exatamente como tá, como ele pensa, você não pode, né? Você está fora da moralidade, né? É imoral o que você está produzindo. É um ataque, sem dúvida, à cultura. Como é que você tira um livro de circulação porque alguém não gostou do que está escrito? Né? É uma coisa que não pode haver. Eu acho que tem esses dois aspectos, né? Primeiro que é um movimento de tipo repressivo, né? Contra a cultura, inclusive. Veja, as pessoas elas podem escrever qualquer coisa num livro. Não vamos começar aqui a censurar as pessoas por escreverem isso ou aquilo. Embora a gente possa criticar, né? Que é a posição correta. A pessoa deveria criticar, né? Se ela acha que está equivocado, ela critica, né? Levanta um debate. Mas não como a editora fez, pressionada aí por essas posições, porque a própria editora tem que ter tem que colocar isso daqui também, né? A editora
que é a Companhia das Letras, é a maior editora do Brasil, maior. Uma parte dela não é nacional, é internacional, foi comprada pela Penguin, né, que é uma das grandes editoras inglesas. E só que a editora, ela também, embora seja uma grande empresa, ela também é identitária, né? Os donos são identitários, todo mundo já viu aí os donos, principalmente uma das donas da Companhia das Letras, né, que é a Lilia Schwartz, que é uma professora, antropóloga, historiadora, que ela também é uma pessoa que defende essa posição, né, identitária. Eu acho que isso daqui a gente tem que gerar um debate, né? Primeiro que o movimento de luta do negro não é um movimento para reprimir as publicações ou a linguagem de ninguém, vai ter que ser um movimento para reivindicar os direitos do negro, né? Porque senão a gente confunde tudo, né? Ao invés da gente lutar, por exemplo, contra as instituições que oprimem o negro, hoje, agora, a gente está lutando aí para tirar palavras de um livro, né? Eu acho que o debate também ele tem que ser feito, né? As pessoas têm que escrever o que querem, têm que ler o que quer, criticar, que é a única maneira da gente superar, né? Se esclarecer. Ficar censurando as coisas não vai produzir um efeito intelectual, um desenvolvimento intelectual em ninguém, né? Simplesmente você está mostrando que todo mundo tem que pensar como você, porque senão a pessoa não detém, né, a moralidade certa. Ela está errada, equivocada, ou até mesmo é um monstro, né? Porque é como acaba acontecendo, né? O pessoal aí está sendo chamado de racista, né? Como se fossem pessoas assim que defendem que se massacre a população negra, etc. O que não é o caso, né? Pelo menos creio que não seja o caso, né? Pois é, exatamente. No debate aqui, agradecer o pessoal que está acompanhando a gente, quem vai assistir mais tarde também, obrigado. Companheiro Rude Pride, Unity and Fight, obrigado. Dizendo que vai adquirir aqui a revista no dia 2, no ato. É isso aí, companheiro. Se puder, adianta o Pix para facilitar a gente imprimir uma revista. Quem mais aqui? O companheiro Precisa Opinião, não sei se é homem ou mulher. Comentando aqui a questão do Carrefour, a demagogia. Colocou aqui, imagine se for um negro tipo Fernando Holliday, vai adiantar muito, né? Como se a maioria dos seguranças aí no Brasil afora não fosse negro já, né? Como se ser negro resolvesse alguma coisa somente, né? A gente tem também aqui o que mais? Os companheiros comentando. Milton Oliveira, boa noite, companheiro. É isso aí. Bom, essa questão da censura que o Caio gostaria de reforçar, né, alguns aspectos. É preciso haver o debate, né? A gente defende aqui, desde a era Trump aí, né, por exemplo, houve todo um histerismo na esquerda mundial, internacional e brasileira, principalmente, a esquerda pequeno-burguesa, de que é preciso calar, que absurdo, como é que falam isso, como é que fazem aquilo, e a gente sempre colocou que não. É preciso debater, é preciso criticar, mas a gente precisa defender os direitos democráticos da população. Então, para a gente ter o direito de falar, a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão, a gente tem que defender a dos outros. Então, esse movimento aí de censura, né, tem um nome moderno de cancelamento, isso é um absurdo. O debate tem que estar aberto, você faz a crítica que quiser, se lhe afetar, você tem o direito de evitar, né, de até, de repente, processar, né, se for o caso, dentro da legislação do país e tudo mais, mas impedir que a pessoa diga, fale, se expresse, e principalmente obras, é um crime, né? Queria lembrar aqui o caso, né, de livros que foram queimados aí no Canadá, né? Que vai no mesmo sentido, né? Obras que foram queimadas aí por serem acusadas de serem racistas e tudo mais. Isso está acontecendo, essa onda identitária no mundo está acontecendo porque o identitarismo é uma das políticas oficiais do imperialismo, né?
A gente vê muito claramente aí o governo Joe Biden, né, os Estados Unidos tocando o imperialismo pelo mundo, na mesma medida, com a mão, o imperialismo, ou, desculpa, com a mão, o identitarismo, e por outra, né, a política de sempre, que é a de bombardeios, de ataques, invasões, né, de golpes de Estado. Mas é para isso que serve, né, a política identitária, para você criar uma propaganda sobre determinados temas e que, no final, o mais importante é desmobilizar a classe trabalhadora. Bom, acho que teve um probleminha aqui com o companheiro Eric, ele está sem som, mas vamos continuando, né? Então vamos terminando aqui e encaminhando para o término do programa. Só destacar um último tema que a gente viu recentemente, né? Que tem um pouco a ver com o que a gente estava debatendo, que é a questão do conselho editorial da Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo lançou aí um novo conselho editorial, né? Que seria um grupo de pessoas que estão aí para debater o jornal, criticar o jornal, ver novas tendências, né? E a Folha, pela primeira vez, né, ela incluiu aí os setores identitários no seu conselho editorial, né? Então a gente tem aí duas pessoas negras, né? Talvez seja inédito na Folha de São Paulo, que uma é uma militante do movimento negro, Sueli Carneiro, né? E o outro, um advogado também que atua na questão do movimento negro, que é o Tiago Amparo, que também é colunista da Folha de São Paulo. Bom, a Folha de São Paulo faz isso daí creio, né? Com dois objetivos. Primeiro, ver se ela consegue dar uma maior credibilidade para o próprio jornal, que é uma verdadeira latrina, né? Todo mundo sabe, né? É um jornal que, por exemplo, a Folha, ela sempre foi característica desse jornal a sua atuação camaleônica, né? Então, quando era ditadura militar, eles apoiavam a ditadura militar, né? Há quem diga, inclusive, que a Folha, inclusive, até emprestou carros da própria empresa para a ditadura, né? Há quem diga, faça essa acusação. E ela sempre apoiou a ditadura militar, mas quando caiu a ditadura militar e com a mobilização que fez o país ir para a esquerda, né? Vamos dizer assim, a Folha também ela mudou, né? Mas ela só mudou esteticamente. Então ela procurou se apresentar como um jornal democrático, liberal democrático, né? Quando ontem ela apoiava a ditadura. E agora ela também se apresenta aí como um jornal identitário, como um jornal, como eles falam, né? Que preza pela diversidade. Evidentemente que é uma farsa, né? O jornal, a Folha de São Paulo não preza pela diversidade nada, é só para enganar a população, né? Para dar uma credibilidade para esse jornal ir para a frente ampla que ela apoia, né? Que é a terceira via. E o pessoal identitário que está aí está fazendo um papel muito ruim, né? Porque você não pode dar cartaz para uma verdadeira latrina que apoiou o golpe contra Dilma, foi um dos principais articuladores, inclusive da ascensão da extrema-direita bolsonarista, né? Bom, a gente vai destacar mais esse tema, né? Acho que tem que debater isso, né? Mas nós estamos chegando aqui no nosso horário. O companheiro Eric teve um probleminha técnico,
Mas nós vamos ficando por aqui. Vou agradecer a todos os companheiros que participaram aqui do chat ao vivo, né? Saudar aqueles que vão acompanhar posteriormente. E a gente fica por aqui e até a próxima quinta-feira no programa Tição.